começa o ano, muita gente acaba optando por fazer alguma dieta, ou porque se sente um pouquinho mais, né, acima do peso, porque achou que exagerou no final do ano, aquelas refeições deliciosas, não é mesmo? Agora, quais cuidados a gente deve ter na hora de fazer uma dieta? Será que a gente pode escolher, por exemplo, uma da internet e seguir sem nenhum tipo de orientação médica? Provavelmente não, né? A gente já imagina que o cuidado profissional é necessário. Mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre os desafios e os perigos das dietas aqui no programa Vida Plena. Nós estamos recebendo a nutricionista Renata da Silva. Renata, muito obrigada pela presença aqui no Vida Plena. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Muita gente tem feito dieta, certo? Agora, a procura pelas dietas, você que acompanha, inclusive, muitos que procuram fazê-las, é mais por conta do cuidado com a saúde, por achar que precisa ali de uma orientação para redução do peso por questões ligadas à qualidade de vida ou por questões estéticas? Hoje em dia, frequentemente as pessoas procuram mais por questões estéticas. Deveria ser, na verdade, por conta, né, da qualidade de vida, melhora da qualidade de vida. Mas inicialmente as pessoas procuram por conta de questões estéticas, principalmente para emagrecimento, e aí por todo um processo de educação alimentar as pessoas vão entendendo o quão é importante uma alimentação saudável ao longo da vida. Isso é importante a gente destacar porque isso inclusive muda a perspectiva da dieta. Porque se a gente faz uma dieta, por exemplo, para cuidar da saúde, a gente muitas vezes vai ter outros objetivos, buscar outros resultados que não só o emagrecimento em si. Porque não é só o fato de emagrecer que vai te trazer qualidade de vida, por exemplo. Exatamente. E também tem que tomar um pouco de cuidado, né? O fato desse emagrecimento e dele ser até rápido pode ser também algo que não seja benéfico para a saúde. Então é importante sempre o indivíduo ele entender a questão de se realizar uma alimentação saudável, uma dieta saudável. As pessoas às vezes fazem um pouco de confusão com o termo dieta. Até mesmo nós, nutricionistas, tomamos um pouco de cuidado com esse termo hoje em dia, porque as pessoas entendem dieta como o quê? Algo restritivo. Parar de comer. Parar de comer, regime alimentar, né? E, na verdade, dieta é uma palavra que deriva do grego, que quer dizer o quê? Modo de vida. Trazendo para a nutrição, isso quer dizer o quê? Como que a pessoa se alimenta. Isso desde o nascimento, desde a escolha do alimento, do preparo até o ato de comer em si. Então, de certa forma, durante toda a nossa vida, nós estamos de dieta. Fazemos escolhas uma dieta. Ou não. Essa dieta ela pode ser saudável ou não. Então, a ideia é que a gente consiga fazer escolhas saudáveis, portanto, ter uma dieta alimentar saudável. Isso. Perfeito. Bom, mas quando a gente fala da opção do regime alimentar e da restrição alimentar, muita gente acaba aí tendo alguns desafios. A gente tem a Valder Moreira, de Taubaté, São Paulo, dizendo o seguinte: a amiga dela está fazendo uma dieta com nutricionista. Ela viu o resultado da amiga, gostou da dieta e está querendo fazer a mesma dieta, sem procurar a especialista. Ela quer saber quais os riscos de seguir uma dieta de outra pessoa. Então, inicialmente, as pessoas têm que entender que a dieta realmente ela é prescrita por um nutricionista, ela deve ser prescrita, é uma atividade privativa do nutricionista, e quando se procura fazer uma dieta, deve-se procurar um profissional. Então, quando esse profissional ele vai planejar a dieta, ele leva em consideração vários fatores, tais como o gênero da pessoa, a idade, atividades físicas praticadas, sejam elas voluntárias ou involuntárias, que a gente pratica no dia a dia, porque é inerente, às vezes, do nosso trabalho. A gente também considera o trabalho da pessoa e questões fisiológicas, emocionais, patológicas também. Então, a dieta ela é toda planejada para aquele indivíduo. Por isso que é importante cada um procurar o profissional e ter, então, a sua dieta. Porque a minha necessidade de calorias, de energia, obviamente vai ser diferente da sua por conta desses todos os fatores. Então, uma pessoa que utilize a dieta de outra, ela pode não ter os mesmos efeitos, benefícios que a outra teve. E pode correr, inclusive, alguns riscos. Exatamente. Que a outra pessoa não correu. Exatamente. Bom, você tem dúvidas sobre este assunto? Quer saber alguma coisa sobre esse tema? Entre em contato com a nossa produção agora, ligue para a gente, o telefone 0310 07 940 está à sua disposição. E a gente tem mais uma pergunta, agora da cidade de Salvador, Bahia. A Wanda Pereira diz o seguinte: vejo muitas pessoas fazendo a dieta da proteína. Conheço bem essa daí também, já ouvi várias pessoas falando que funciona. Bom, vamos lá. E ela diz que as pessoas postam resultados positivos nas redes sociais, o que acaba aí contagiando outras pessoas para fazerem também. Essa dieta da proteína, que consiste inclusive na ausência do carboidrato, né? Você alimenta-se praticamente só da proteína. Ela é segura?
Então, essa dieta, a dieta da proteína, também conhecida como dieta do Kahn hoje em dia, ou do Dr. Atkins, ela, inicialmente, a pessoa pode até perder peso, mas não é uma perda de peso que seja saudável, que seja mantida ao longo do tempo. Essa dieta, ela pode levar a um quadro, por exemplo, de estresse por aumento do hormônio chamado cortisol e até um quadro de inflamação crônica. Por conta do excesso de proteína no organismo? Por conta do aumento do consumo de proteína em detrimento de outros nutrientes. Então, a pessoa, ao longo do tempo, ela pode vir a desenvolver outras doenças, como doenças cardiovasculares, resistência à insulina, que vai contribuir para um diabetes do tipo 2, muito porque proteína também, né, os alimentos ricos em proteínas, principalmente as carnes, às vezes a pessoa não prioriza o tipo de carne que ela vai consumir e dá preferência para alguns cortes bem gordos, né, ricos em gordura. Isso também vai contribuir para o desenvolvimento de doença cardiovascular. Num primeiro momento, a pessoa pode até perder peso, mas essa perda de peso ela não é eficaz e ela não consegue ser mantida ao longo de todo o tempo. Bom, então é perigoso. A gente fala sobre essa questão e você mencionava então que esse corte de alguns nutrientes pode ser extremamente prejudicial à saúde, Sem certo? dúvida. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto aqui no programa Vida Plena para termos qualidade de vida, para conhecermos mais um pouquinho da dieta. Queria convidar a Renata para a gente continuar aqui no programa Vida Plena falando sobre esse tema e entendendo um pouquinho mais sobre a dieta, as dietas que a gente segue, que cuidados nós devemos ter. Nós vamos acompanhar, inclusive, algumas imagens aqui na nossa tela para que a gente possa falar sobre este assunto com mais propriedade, trazer algumas dicas para você também. O açúcar, esse açúcar que é o refinado, o açúcar branco que muita gente utiliza, ele pode ser retirado da alimentação? É ideal que a gente reduza, por exemplo, o consumo dele? O açúcar refinado em si, principalmente o açúcar branco, a gente deve consumi-lo com uma certa parcimônia, até mesmo porque algumas preparações levam a esse tipo de açúcar. Então, a gente não deve exagerar no consumo do açúcar refinado em si e sempre dar prioridade para um açúcar que não passe por tantos processos industriais. Então, um açúcar mais orgânico, a endodemerara, seria o melhor. Não quer dizer que a gente também não vá consumir o açúcar. Às vezes as pessoas substituem o açúcar, por exemplo, por adoçante. Tem muito estudo mostrando que o excesso também do consumo de adoçante pode contribuir, às vezes até para o aumento de peso, por contribuir também por causar algumas alterações no comportamento alimentar. E isso pode ser muito prejudicial. Então, quando consumir em menor quantidade. Renata, já ouvi bastante sobre essas questões de redução, né, de alimentos e tudo, e eu já vi muitos especialistas dizendo que a questão não é sair cortando a alimentação, mas ficar de olho na quantidade, no período que você come. Isso é uma regra que muitas vezes é utilizada de fato para se realizar uma dieta? Deve ser utilizada na verdade. Então, um profissional nutricionista, quando ele atende o paciente, ele vai fazer todo esse planejamento, considerando todos os fatores que a gente já mencionou, ainda o hábito alimentar dessa pessoa. Então, tem pessoas que vai chegar no nutricionista e vai falar, por exemplo, eu gosto muito de doce, né? É difícil para mim restringir. A gente vai cortar o doce da vida dessa pessoa? Fazer ela sofrer demais. Não, não é assim que funciona. Né? A gente vai avaliar a alimentação e pode ser que ela esteja cometendo, né, um excesso do consumo desse doce. E aí a gente conversa, explica as razões que esse excesso possa fazer mal e aí a gente pode reduzir um pouco a quantidade. Mas não quer dizer que a gente vai restringir do dia para a noite. Agora, outro alimento que muita gente acaba utilizando, até pela corrida, né, o tempo do dia a dia, são os embutidos. Esses alimentos processados, que algumas pesquisas têm até trazido relatos aí meio assustadores, né, relacionando a questão de algumas doenças com o consumo desses produtos. Quais os perigos deles? Sim, todo alimento processado a gente deve evitar. Quanto mais natural for a nossa alimentação, melhor. Esses nutrientes em si podem contribuir para o desenvolvimento de algumas doenças, como obesidade, que por sua vez pode levar a outras, como doenças cardiovasculares. Ainda contém vários outros produtos, né, por conta da conservação desses alimentos. E esses produtos também, em excesso, podem fazer mal para a nossa saúde. Outro produto, e aí com a criançada é difícil negociar isso daí, hein, gente? Os biscoitos recheados, que são esses que o pessoal gosta de comer para um lanche e tudo mais, também devem ter ali o nosso olhar mais cuidadoso, especialmente com as crianças que têm tido grandes problemas com relação à obesidade, por exemplo. Deve ter um certo cuidado, com certeza. Mesmo porque, às vezes, por questão de praticidade, né, a mãe ou o pai, né, pode optar
por um biscoito recheado, colocar na lancheira, coisa e tal. E a criança nunca come um ou dois, ela vai querer comer o pacote inteiro. Esses alimentos também são processados, né, ultraprocessados. E eles também vão conter muito açúcar refinado, como também gordura. São alimentos, né, nutrientes que, quando em excesso, vão contribuir, obviamente, para o desenvolvimento da obesidade e outras doenças. Perfeito. Bom, a gente tem uma pergunta aqui de Sarandi, no Rio Grande do Sul. O Roberley Ferreira quer saber se a questão para emagrecer é cortar a alimentação. Por exemplo, deixar de jantar, funciona? Não, não é cortar a alimentação nem cortar a refeição, muito pelo contrário. A gente deve ter uma alimentação fracionada ao longo do dia, em torno de 5 a 6 refeições. Isso, obviamente, vai depender da rotina do sujeito, isso vai ser avaliado. E cortar o jantar não é algo que seja benéfico, na verdade. Muitas vezes a pessoa passa muito tempo em jejum. A gente não pode esquecer que ainda, enquanto estamos dormindo, também estamos gastando energia para manter os processos que mantêm a vida, os processos que a gente diz vitais. Então, o funcionamento cerebral está acontecendo, o coração batendo, estamos respirando, tudo isso requer também energia para acontecer. E o ato da gente cortar o jantar como um todo pode levar o quê? Alguma compulsão alimentar, ou no período da manhã, no café da manhã, ou ainda durante o almoço. Bom, então já que a gente está falando de hábitos saudáveis, queria trazer algumas dicas aqui. Estabelecer horários para as refeições, garantir ali uma rotina de horário, de uma disciplina alimentar, ajuda a você não só perder peso, mas ter uma vida mais saudável? Sim, vai ajudar também a perda de peso e também a ter uma qualidade de vida melhor. Então, fracionar e parcelar essas refeições ao longo do dia. Então, ter um café da manhã, entre o café da manhã e o almoço, ter um lanche da manhã. Esse lanche da manhã, ele não vai ser uma refeição completa como um almoço ou como um jantar. Ele pode ser uma fruta, às vezes um suco, um lanche da tarde entre o almoço e o jantar. E às vezes a pessoa, se ela dorme muito tarde, se ela jantou um pouco mais cedo, ela pode ainda ter o que a gente chama de ceia, que pode ser um chá ou um copo de leite acompanhado de algum biscoitinho, por exemplo. Quando a gente fala entre 5 e 6 refeições, não quer dizer que você vai sentar, fazer aquele prato cheio de comida 5, 6 vezes por dia. Pelo contrário. É você fracionar, inclusive diminuindo a quantidade das suas refeições, mas comendo durante todo o dia. Diminuir o volume, né? Quando a gente tende a não fazer, a fracionar as refeições, por exemplo, você só almoça ou só faz o jantar, você tende a exagerar no volume da refeição, isso é um grande problema. Ana Renata, tem feito um calor imenso no Brasil inteiro. A importância da água também para mantermos uma alimentação saudável e garantirmos um emagrecimento saudável também. Sem dúvida, é muito importante o consumo de água, né? Em torno de 8 a 10 copos, em torno de 200 ml por dia. E também, às vezes, a pessoa, o corpo está com necessidade de algo e, às vezes, muitas vezes, é a água e a pessoa não entende os sinais que o corpo está dando. Acaba achando que é outra coisa. Acaba achando que é outra coisa. E, às vezes, em vez de tomar, por exemplo, um copo de água, ela vai e come um biscoito, alguma coisa no lugar. Isso também pode contribuir. A água é extremamente importante para o nosso organismo. Ela é o solvente, né, universal. Cerca de 70% do nosso corpo é composto por água. Nesses dias de mais calor, também é muito importante a gente estar consumindo água e prestando atenção também quando vamos ao banheiro, qual a frequência da ida ao banheiro e também a coloração da urina. Isso é um indicativo se a gente está ou não desidratado. Muitas vezes, quando estamos desidratados, podemos sentir até dor de cabeça e às vezes a pessoa não se atenta a isso. Né? Verdade. Isso. Nesses dias quentes a gente sente muito isso, né? Um desconforto. Agora, tem gente que tem até um pouco de dificuldade de beber água. As frutas, principalmente aquelas que são bem, né, com bastante líquido, elas também podem ser aliadas? Podem ajudar também. Né? Então, por exemplo, uma melancia que tem bastante líquido, um melão pode ajudar. Muitas vezes as pessoas deixam de consumir ao longo do dia e elas vão ser extremamente importantes, né, na dieta. Hoje em dia a gente toma um pouquinho de cuidado porque tem algumas pesquisas mostrando que um tipo de açúcar, né, o monossacarídeo, a frutose, em excesso pode fazer mal. Essa frutose que a gente está falando, a gente não está falando daquela proveniente da fruta, muito embora seja o açúcar natural da fruta. A gente está falando daquela que é adicionada nos alimentos processados, principalmente. Então é importante que a pessoa coma frutas ao longo do dia e ainda mais importante que ela tenha uma certa variedade no tipo de fruta que ela vai estar consumindo. Às vezes a pessoa fala, eu gosto de banana, ela só come banana o dia inteiro. Bom variar um pouquinho. É bom a gente variar. E a gente tem sorte, né, gente? O Brasil tem uma variedade incrível de frutas, vale muito a pena, além das fibras, vitaminas. Bom, Renata volta aqui para a gente continuar conversando sobre esse assunto, pode ser? Pode ser. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Vida Plena.